A simplicidade. Um lutador, viu? Persistente. Lealdade. Ele era um cara muito intenso. Teve honra. Companheirismo. Caráter. Super divertido. Alegria. Austeridade. Ele é uma pessoa muito amorosa. Foi um irmão. Autêntico. É comprometimento. Amigo. Fortaleza. Comprometido com Deus. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the... Antes de tudo, este é um filme sobre vida. A vida de um grande homem. E não seria justo contar só pelo meu ponto de vista. Então, junto com a minha mãe, entrevistei algumas das pessoas que fizeram parte da vida dele. Edson Nunes Maleca, filho de Esmeralda Efroim, marido de Luciana, pai de Emanuele e do Marcelo, que sou eu. Ele era o irmão mais novo entre 8. Nasceu em Guarulhos, no fim de 1972. Para ter uma ideia de como tudo mudou, o presidente do Brasil era Emílio Garrastazu Médici. Emerson Fittipaldi foi o primeiro campeão da Fórmula 1 no Brasil. E o Palmeiras ganhava pela primeira vez o Campeonato Brasileiro, que estava em sua segunda edição. Já o Corinthians, o time que meu pai torcia, passava pelo 19º ano sem título algum. Nos cinemas, o filme Poderoso Chefão era o lançamento. No casamento da minha filha e me pede para matar por dinheiro. E nas rádios, uma das músicas que mais ouviam era I Imagine, de John Lennon. Meu marido estava doente, estava se tratando, ele teve problema de coração. Ele veio passar umas férias, né? Aí minha mãe engravidou. Porque ele vivia na clínica, ele não ficava mais em casa, era só de vez em quando que ele ia visitar a gente. Aí quando foi um dia, eu comecei a sentir meio diferente, fui no médico, o médico falou, a senhora está diferente mesmo, a senhora está grávida. Eu falei, eu estou grávida, eu não estou só gorda. Ele falou, não, a senhora está gorda, mas a senhora está grávida. Ela já estava de 8 meses, porque até então ela fazia um tratamento para fibroma. Aí eu cheguei em casa e falei, para ajudar, vem mais um. Meu marido falou, ué, como que você está grávida? Eu falei, como que eu não? Como fiquei das outras vezes, né? E eu fiquei um pouco triste, sabe? Era muito difícil. Abandonado. Vivia na casa dos vizinhos. A gente tinha dificuldade, assim, né? Para alimentação, para pagar a conta de luz. Os vizinhos tomavam mais conta da gente que a própria mãe. Mesmo doente, meu avô Froim gostou muito da notícia de que viria mais um filho. O 8º. Nossa, quando minha mãe falou que estava grávida, né, ele ficou feliz da vida, né? Ele adorava, né? Então, para ele, se tivesse 20 filhos, seria tudo assim, ele ia gostar de todos iguais. Para o meu pai, cada filho era um filho. Ele festejava como se fosse o primeiro. Quando meu pai tinha só 1 ano de idade, meu avô faleceu. Aí ele nasceu em 72, meu marido morreu em 74. Aí eu fiquei de presente com esse casarão e 8 filhos menores para criar. Meu pai sempre foi muito bom, apesar de que faleceu assim muito novo, né? Então, o Ed não conheceu ele, praticamente. A ausência do pai sempre foi uma situação muito difícil para ele. Então ele tinha uma lembrança muito forte do pai judeu, que marcou mesmo de ter falecido quando ele ainda era muito novinho, marcou a história dele. Todas as vezes em que ele falava sobre isso, ele chorava, e sempre foi uma coisa que trouxe muito incômodo, porque não ter conhecido o pai
Era uma coisa que fazia uma diferença enorme na vida dele. Aí ó, o pessoal fala, ai, põe lá na creche, põe não sei o quê. Eu falei, não, filho meu não vai ficar em creche nenhuma, vai ficar dentro de casa. Se um passar fome, todos eles vão passar fome junto. Meu pai era um paizão mesmo. O meu pai era... Meu pai sempre foi um paizão. Levava a gente para passear. O meu pai sempre priorizou a união da gente. Ele gostava muito da gente. Ele era muito carinhoso. Tudo que ele podia fazer, ele fazia, não deixava faltar nada. Eu tenho boas recordações, assim. Meu pai levava a gente para assistir corridas em Interlagos, né? Batia. Quando precisava, ele batia. Dava conselho, tudo. Era bacana. Por ter perdido o pai tão cedo, ele teve um apoio enorme dos irmãos, que foram os grandes responsáveis por quem ele se tornou. Aí depois que ele nasceu, aí foi outra história, né? Outra história. Nossa, eu me dava muito bem com ele. A minha relação com o Edson, quando ele era criança, era relação de mãe. Era de mãe e filho. E também sempre ele estava comigo. Né? Aí pensava até que era meu filho, né? Eu que levava o Ed no médico quando ficava doente. Eu que cuidava dele, eu que... tudo, né? E ficava muito revoltada, porque minha mãe só fim de semana que ficava com ele, né? Com 7 anos eu já tinha que cuidar de uma criança, né? Não só eu com os outros. Então, muitos saíam, ficava eu com o Edson. Ele tinha uma preocupação muito grande de satisfazer os irmãos, assim, no sentido de que ele fosse um orgulho para a família dele. Ele queria que os irmãos olhassem para ele e se orgulhassem dele. Ele era muito bonzinho, era uma criança muito boazinha e ela não tinha paciência. Né? Ele acordava, ele me chamava, ele, tá, então ela lá, seu filho tá te chamando. E também quando ele ia em casa, ela brigava com ele, vai tomar banho, senão você não vai comer. Aí ele, não vou. Ele ficava teimando. Aí depois ia com muito custo tomar banho para jantar ou para almoçar, né? Que ele vivia na rua com os moleques, né? O Dori, o Luizinho. Então, para nós, o Luiz deu trabalho. Agora, falando da Esmeralda, o Edson não deu trabalho, não, porque ela era um menino assim, bem tranquilo. A relação dele com os irmãos e as irmãs era de muito, muito carinho, muita cumplicidade. Ele tinha um respeito enorme pelos irmãos, ele se preocupava com o bem-estar de cada um deles, ele queria muito saber que cada um deles estava bem. Eu sei que o Edson gostava muito da família. A família para ele era tudo. Ele se preocupava, ele orava, pedia oração pelos irmãos, né, para vir para a igreja. A gente se encontrava muito com o Simão, quando a gente saía da igreja, ele ia me levar para casa, a gente acabava cruzando no caminho com o Simão, e ele sempre gostou demais do Simão, tinha um carinho enorme. Ele sempre contava muito que uma vez ele estava com vontade de comer carne e que a Dona Esmeralda não tinha naquele momento como comprar e falou para ele que era para ele orar. E exatamente na mesma noite o Simão chegou com carne. Então para ele aquilo foi assim, o irmão dele foi a resposta de oração naquele momento. A relação com o Samuel era paterna. Era exatamente a pessoa que ele tinha como referência de pai. Quando era Dia dos Pais, então eles faziam na escola aqueles cartãozinho e tal, né? E ele vinha e me entregava. Minha mãe também me jogava essa responsabilidade, né? Então, na verdade, eu até adorava. Porque você ficava o chefe da casa, né? Então, vai fazer isso, vai fazer aquilo, entendeu? O Sérgio também, eles tinham
muito carinho, principalmente porque ele conviveu muito com o Sérgio e a Eliana, quando o Serginho era pequenininho, então ele tinha um carinho muito grande realmente pelos dois. Quando eu tive o Serginho, que eu fui morar com a Suzana, ele estava sempre lá, né? E depois mudei para Paravente, então ele não saía de casa. Então, os 4 anos que nós moramos lá, foi ele sempre com a gente. A Silvia até sempre mais voltada para a parte da brincadeira, da zoeira. A gente brigava muito, mas a gente sempre teve muita afinidade. Qualquer problema que ele tinha, a gente estava sempre junto, ele vinha sempre me falar. Então, teve muitas coisas que acabei influenciando ele. Né? Tudo que ele precisava, ele vinha, Silvia, o que eu faço? Eu não sei o que tal. A Solange já tinha um lado mais materno. Eu lembro quando a gente namorava, o Jorge foi viajar, ele viajava algumas vezes e o Edson ficava na casa da Solange. E ele amava demais ficar na casa da Solange, ele sempre voltava falando que ele queria morar lá com ela, porque era muito bom ter a roupa lavadinha e passadinha quando ele chegava em casa, e que sempre tinha janta, então ele ficava muito feliz, né, de ficar lá na Solange. Ele era muito esperto, muito inteligente, muito amoroso, muito carinhoso, ele sempre foi. Com a Sônia, ele tinha uma relação de mãe mesmo, tanto que ele chamava de Tata, e acho que era a que mais ficava forte para mim, assim, essa questão do carinho, né, eu acho que se ele precisasse correr para o braço de alguém num determinado momento, para aquele carinho, era para o braço da Sônia que ele iria. E era uma criança feliz, viu? Ele com tudo, eu acho que quem mais sofreu foi ele, que ficou mais tempo sozinho. Não sozinho, porque a gente foi saindo de casa, né? Mas a oportunidade que ele tinha de ficar com a gente, ele aproveitava muito. Então era uma coisa assim que ele curtia muito, ele aproveitava cada segundo, sabe? E a Suzana era a pessoa que resolvia as coisas, ele tinha nela assim, essa visão da pessoa que ia sempre dar um jeito em tudo, muito brava, muito briguenta, ele falava, quando eu estava brava com alguma coisa, ele falava, ei, parece filho da Suzana. Então ele via na Suzana essa pessoa que resolvia, que ele podia chamar para resolver algum problema. Com as cunhadas, né? Então a Eliana era também uma relação muito materna, porque ela conviveu muito tempo junto ali com ele. A Ângela tinha sido professora dele, então ele falava que ela era brava, né? Mas ele gostava muito dela também e sempre falou muito bem dela. Muito dessa questão dela ser muito comprometida com as coisas que ele fazia, era dessa forma que ele via. E a relação dele com o Carlinhos sempre me chamou a atenção também, porque quando o Carlinhos e a Silvia começaram a namorar, ele era pequeno ainda, então ele tinha uma relação muito próxima com o Carlinhos, como irmão, realmente como se fosse um dos irmãos dele também. Então, ele sempre foi muito próximo dos sobrinhos, sempre amou muito os sobrinhos e procurou dar um bom exemplo para eles. Ele queria ser um bom exemplo em tudo que ele fizesse, inclusive para as pessoas da família dele. O tio Ed era um dos caras mais assim, bacanas que eu já conheci. Eu tive minhas fases de rebeldia, sei lá. E ele nunca me julgou. Era bem bacana porque, por ele ser bem jovem, ele falava do jeito que a gente entendia, entendeu? Ao mesmo nível que a gente. Eu lembro ainda do dia que ele me chamou na casa de vocês moravam ali em cima da minha avó, pra falar que eu e a Pri ia ser padrinho e madrinha da Manu. Eu lembro que eu e a Pri, a gente não acreditava, né? Eu e a Pri, a gente conversava. Nossa, você acredita? Ele escolheu a gente. A gente ficou feliz demais. E eu acho que isso demonstrava não só o carinho que ele tinha por mim e pela Pri, mas que a gente tinha por ele, porque ele sabia disso. Eu nunca chamei ele de tio. Às vezes tio tem aquela relação um pouco afastada, às vezes de respeito e tal. Não era. A gente era próximo demais, falava besteira um pro outro.
fazia confidência às vezes, coisa de namorada, sabe? Era um irmãozão, assim, né? Um irmão mais velho que eu admirava, que eu queria ser igual. Muito tempo foi praticamente como um irmão, por conta de termos não tanta diferença de idade. Ora ele era pai, ora ele era irmão. Sempre quis cuidar, sempre quis proteger. Lembro de muitas coisas que fizemos juntos, como ir ao cinema. O Marcelinho era... Nunca me esqueço, um dia a gente estava indo pro shopping, pro cinema, Marcelinho... Desculpa, você vai ser sempre Marcelinho. Tinha uns 2 anos, eu acho, 2 para 3 anos, e aí a gente perguntava, Marcelinho, que cor é essa? Aí ele falava, é preto. E aí, em inglês, é black. E a gente ria muito. A igreja sempre fez parte da vida dele. Ele ia na igreja metodista livre de Jardim Pinhal. E eu lembro que ele tinha uns 3 anos quando ele começou a ir na igreja. E aí foi muito engraçado, né? Que a gente ia tudo junto, eu, a Silvia e ele. Só que aí a Silvia ficava enrolando para se arrumar, aí eu ficava esperando, né? E ele não tinha paciência. Ele gostava de chegar em ponto lá no horário certinho, né? Ele sempre, eu acho que foi sempre pontual, assim. Ele era muito regrado, ao contrário da gente, né? Que era tudo bagunçado. Mas aí ele falou que ia para a igreja. Eu falei, não, Edson, você não sabe ir. Aí ele falou, eu sei sim, eu já fui com a mamãe. Aí eu falei assim, mas você não sabe ir. Espera que nós vamos juntos. Ele, não, eu vou. Vocês ficam embaçando aí. Eu deixei ele ir e fui seguindo, né? Eu era bem magrinha, aí eu ficava atrás dos postes, ficava olhando ali. Eu só falei para ele, não para, não fica conversando com seus amigos, vai embora direto. Se você parar, eu vou falar pra mamãe, ela vai brigar com você. Aí ele foi, encontrou, não lembro se foi o Luizinho ou o Juquinha, um amiguinho. Falou alguma coisa lá e ele falou, ele só fez assim e foi embora. Ele não parou, sabe? Eu fiquei assim, ele tinha 3 anos só. Eu fiquei passada, né? Eu falei, mas que menino danado, né? Desperto. Ele era muito esperto, muito inteligente. Pequenininho, na porta da igreja. E eu falava, Edson, o que você está fazendo aí? Aí ele falou, minha mãe, estou esperando minha mãe. E eu falava, mas não pode ficar aqui na porta da igreja. Tem que entrar. Vamos entrar, né? Aí ele entrava comigo, né? Mas era um aluninho, assim, muito esforçado. Gostava de Bíblia. E eu sempre gostei de fazer provinha com os alunos. Então, ele aproveitava mesmo muito aquilo. Ele era bastante interessado na Bíblia. Não faltava de jeito nenhum. Menino muito educado. Sempre era com licença, obrigado. Isto estava sempre na boca dele, mesmo ele pequenino, né? Mesmo uma criança, né? Mas ele já era assim um menino muito educado, nunca brigava com os outros. E aos poucos eu fui olhando um pouco diferente para ele, pelo fato dele estar acompanhando a irmã Esmeralda. Sou ele da família, né? Tinha tantos outros irmãos, né? Eu admirei muito ele, pelo fato de ele estar lutando sozinho. Ele e a mãe. Ele e a mãe. Só ele e a mãe. Ele e a mãe. A gente teve uma infância gostosa, né, Luciana? Porque a gente brincava, brincadeiras sadias, né? Não tinha a maldade que a gente vê hoje aí nessa molecada, infelizmente. Muito amigo. Sinto falta, porque são poucas pessoas que a gente tem de amigos como eu tinha o Edson. Nunca vi o Ed assim, dando trabalho, né, em questão de balada, em questão de zoeira, né? Ele sempre focado, até mesmo pelas dificuldades que ele tinha, né? Ele tinha que focar, né, em um estudo, na vida religiosa, que para mim eu sempre vi ele uma pessoa do bem,
Sim. Né? Sempre do bem. Às vezes a gente pegava o violão, ficava lá fora cantando. Nossa, é muita coisa boa. Foi pela igreja que ele conheceu minha mãe, Luciana. Mas até o namoro começar de fato, foi bem difícil para eles. Aliás, quando alguém disser você, estará se referindo a ela. Né? Eu comecei a gostar dele quando eu tinha 12 anos. Então foi em 88. E é óbvio que a gente não namorou nessa época. A Moab contou pra ele que eu gostava dele. Eu fiquei brava com ela na época, mas foi bom, porque eu acho que eu não teria contado. Eu que contei que ela gostava dele, e aí acho que daí que tudo se desenrolou. Ela era apaixonada pelo Edson. A gente tinha uma menina apaixonada, era a Luciana. Aí ele falava, Ronaldo, o que eu faço? Ela tá gamadona. Ela é a gamadona, ela tá apaixonada, eu não sei o que eu faço. Falei, Edson, não tem muito o que fazer. O negócio é ir lá e pedir ele namoro, assumir um namoro e pronto. E o que vai acontecer só Deus sabe. Assim, mãe, o que a senhora acha da Lu? Eu falei, quem tem que achar é você. Aí eu falei, você já perguntou pro Roberto? Ele, não, porque se eu for perguntar, ele vai brigar comigo. Ele proibia o namoro porque existia um consenso da família de que a menina só poderia estar namorando aos 16 anos, na nossa família. Mas não tinha consenso nenhum, porque consenso todas as partes envolvidas dão sua opinião, e eu não tive opinião nessa história, então eu só podia namorar com 16 anos. Mas nós estávamos comprometidos desde os 14, então eu não acho que foi um namoro escondido, porque na verdade todo mundo sabia que nós dois estávamos comprometidos, então não tinha nada escondido ali. Então tinha que esperar a idade para namorar, né? Fizeram tudo bonitinho, só que não, mas tudo bem. E era um namoro escondido, né? Mas eles foram obedientes. Eles terminaram o namoro. Mais ou menos. Até onde eu sei, terminaram o namoro. O Edson vinha para casa e falava, olha, eu vou encontrar com a Lu, ela vai passar de mobilete por aí e daqui a pouco você avisa que eu tô em tal lugar. Tô na praça, eu tô no bosque, sei lá. E a Lu passava e eu avisava a Lu e 10 minutos depois o pastor Jandelli passava de carro. Cadê a Luciana? Você viu a Luciana? Não, pastor, eu não vi. Eu me sinto um pouco meio cupido dos dois naquela época, ajudando, né, para eles poderem ficar juntos. E lá na cozinha, o telefone tocou, eu tinha extensão na cozinha, né? Eu fui atender. No que eu fui atender, a danadinha também pegou também o telefone na sala. Aí ele falou, Lu, tem gente na extensão. Aí eu peguei e desliguei, né? Fiquei quieta. Aí não falei nada com ela. Mas eu liguei para o Roberto e para a Ivone, que eles trabalhavam juntos. Olha, a Luciana acho que está com um namoradinho, viu? Vai na escola para vocês verem, né? Eu acho que ela está com um namoradinho. Aí o Roberto foi. Foi na escola, pegou um carro de um amigo diferente, foi sondar. Aí viu que era o Edson. Como ele era da igreja, ele aprovou. Ah, quando o pastor falou que determinou o tempo para vocês namorar, ele soube esperar. Só que não, mas tudo bem. Aí, quando eu fiz 16 anos, então nós começamos a namorar oficialmente, né? E no meu aniversário de 16 anos, ele deu um anel de compromisso. E então foi confirmado, né, o amor deles desde então, esses 14 anos. O Roberto teve uma conversa com ele, porque assim, ele tinha parado de estudar, mas eu sei que ele conversou com o Edson, colocou alguns desafios para o Edson, de fazer curso, de voltar a estudar, de ter uma profissão, e o Edson levou isso a sério. Quando eu tinha 16 anos, ele já tinha cumprido os requisitos. Acho assim que eles foram assim, dois adolescentes bem obedientes aos pais. O Edson sempre foi muito obediente, assim, não nos deu trabalho em relação a namoro com a Luciana, e a gente confiava neles.
E a família gostava dele também, né? A família gostava muito dele, porque ele era muito educado. Eu lembro que tinha muitas brincadeiras em relação a você e o Edson, mesmo antes de vocês casarem. Então eles brincavam muito com, essa menina quer casar, não sei o quê, não vou deixar. E brincavam muito assim, em relação a vocês terem se conhecido muito cedo, e ia casar, tudo. Eu lembro também que quando vocês começaram a namorar, vocês tinham um tempo para poder sair sozinhos. Então nesse tempo tinha que levar um monte de vela, né? E eu fui escolhida para ser uma das velas, então era mó legal. Ele foi persistente. Ele falou, eu vou enfrentar qualquer barreira que seja, de todo mundo, né? Mas eu quero casar com a Luciana. Não era só um momento, não era um namoro passageiro, era um namoro que realmente daria em casamento. Nós nos casamos em janeiro de 97. O nosso casamento foi, assim, o momento do Edson conquistar o lar dele, conquistar a vida que ele queria ter, né? De ter família, de ter a casa dele. Enquanto eu, com 12 anos, só queria saber de videogame, meu pai começava a trabalhar na Folha Metropolitana. Queria trabalhar e aí ele tinha, não sei se era 12 para 13 ou 13 para 14. Eu lembro dele também trabalhando na Folha Metropolitana, que ele trabalhava no meio dos caras lá. E só era marmanjo, ele era molequinho, tinha 14 anos, né? Sempre responsável. Eu lembro quando ele entrou lá na Folha, começou a trabalhar na Folha, todo empolgado. Mais tarde, depois de várias tentativas, ele decidiu ser professor. E como ele sempre se empenhava em dar o seu melhor a cada situação, é claro que não seria diferente. E depois ele virou um professor que os alunos gostavam muito, né? Ele era um professor que ele tinha muita admiração dos alunos, ele dava pedala nos alunos, e os alunos amavam isso, né? Aquela coisa de troca, pedala Robinho que ele dava, e os alunos amavam. Dado tudo que aconteceu antes disso, assim, gostava de estar com a molecada, né? E gostava de ensinar, não só a matéria, né? Não só o que ele aprendeu na faculdade, mas assim, o que ele sabia, o que ele podia passar para alguém, ele gostava de fazer aquilo. Né? Ele foi ser professor do Evandro e aí ele chegou em casa com um monte de lição. O tio pôs um monte de lição, fui falar com ele e aí ele falou assim, aqui sou seu professor, não sou seu tio. Porque eu conheci alguns alunos dele. E me falaram muito bem. Eu fiquei muito emocionada, assim, um dia que eu estava assistindo um jogo do Brasil, né, da Copa, e tinha umas meninas, quando eu falei meu nome, Maleca, Solange Maleca, nossa, conhece o Edson? Eu conheço, meu irmão. Nossa, ele foi meu professor. Ele foi um ótimo professor, até onde eu sei, pela demonstração que nós vimos no dia do velório na igreja, dos alunos dele. A gente viu a demonstração de amor que os alunos tinham por ele. Então, foi uma coisa muito linda que aconteceu na vida do Edson. Inclusive, elas não sabiam que ele tinha falecido, né? E eu não sabia nem como falar para elas, porque elas estavam tão assim, elas queriam o contato dele, né? Queria conversar com ele, porque falaram que tinham muitas lembranças boas. E aí eu fiquei sem jeito, sabe? Fui arrumando um jeitinho para falar. Quando eu falei, nossa, elas choraram muito, elas gostavam muito dele, muito, muito. Uma característica forte dele era a liderança. E a vida espiritual foi onde isso se evidenciou. Ele conciliava o que ele gostava, como cantar e dar aulas, com o amor que ele tinha por Deus. Na igreja, nós trabalhamos juntos em quase todas as áreas. Era louvor, era mocidade, era acampamento, era quando faziam a divisão de meninas e meninos, o Edson ficava com os meninos e você ficava com as meninas na creche, na escolinha. E isso sempre deu muito certo, porque eu acho que a gente sempre formou uma dupla de trabalho muito completa. Então, ele era muito sonhador, muito viajão em algumas coisas, então eu puxava um pouco para a realidade e essa cumplicidade fazia dar muito certo.
Ele topava qualquer coisa e me arrastava com ele se precisasse. Então, em qualquer área que precisasse dele para trabalhar, ele estava sempre muito disponível e 100% disponível. Eu acho assim, que ele levava a sério tudo que ele pegava para fazer. Cada direção que ele nos dava como líder, cada direção que ele nos dava como amigo. Ele tinha a essência da liderança. Apesar da distância que a Sabrina teve com a igreja, eu quero mesmo dedicar essa honra para o Edson. O Edson jamais esqueceu dela, jamais. A minha conversão se deu através de um louvor que ele estava cantando, ministrando num acampamento. E quando eu vi, eu já estava lá na frente, ajoelhada, e foi tremendo, assim. Quando nós estávamos fazendo a lista de acampamento, ele falava, põe o nome da Sabrina. A gente ficava assim, que ela estava tão afastada, põe o nome da Sabrina, põe o nome da... Sabe, então, ele era uma pessoa também que tinha esse amor pelas almas, né? O Edson é um líder nato, né? Uma das coisas que eu lembro é ele dando aula na escola dominical, eu participando daquela aula, que eu também era jovem, participando da sala e falando com toda a propriedade ali. Uma coisa que eu achava, eu acho que uma coisa que eu almejava, que ia ser igual, era a preparação do estudo da escola dominical. Era um espetáculo. Era um caderno com várias páginas escritas à mão e com conteúdos excelentes. Você via quando a aula era muito bem preparada. Muito, muito, muito. Sempre com uns temas diferentes e ele nunca... Não era um negócio assim, tipo, eu vou pegar determinado assunto, eu vou achar aqui 3 versículos e vou falar. Não, ele estudava o assunto, ia atrás, trazia material. A formação bíblica que eu conheço, o pouco de Bíblia que eu conheço, não é de seminário, não é de faculdade teológica. Eu aprendi em escola dominical, né? Desde os meus primeiros professores e com certeza com o Edson pela qualidade da aula que a gente tinha. Participar do Ministério de Música, né? Adorando a Deus, louvando a Deus com o Ed, era fantástico. Ele tinha uma voz boa e ele se dedicava a isso. Então, o que eu me recordo da parte espiritual dele, ele sempre envolvido em louvor. Do Edson ministrando diversas músicas que hoje em dia a gente quando se recorda, quando volta a cantar, não tem jeito. Vem a memória, vem a imagem dele na nossa frente cantando aqueles louvores, né? Quando ele ministrava louvor também, né? E eu era novinho, ficava na mesa de som mais naquela época, né? E também o ministro, né, sempre tinha aquela posição de liderança, então também era um outro momento. Ele sempre era muito generoso, né? Não sei, acho que no louvor era onde ele se sentia melhor, era onde ele desempenhava, né, um papel muito bom dele. Então, o Edson, como líder de jovens e de adolescentes, né, ele era uma pessoa que sempre prezava muito pelas coisas bem feitas. E uma das coisas que era legal no Edson era ver a disposição. Você falava alguma coisa para ele, Ed, vamos fazer tal coisa? Vamos. Não negava, não tinha mal disposição, não falava, não vai dar certo. Não, vamos. E ele transmitia toda essa força. E a gente conseguia encontrar força nele. E eu me lembro que foi um dos melhores períodos que essa igreja já teve. Ele era uma pessoa forte como líder, mas ele também era muito flexível na liderança. Foi engraçado o nosso período de convivência na diretoria, porque a gente tinha ideias muito diferentes, assim, eu e ele. Mas eu aprendi muito, tanto com ele quanto com a esposa dele. Caminhando com a gente, não deixava a gente ficar perdido. E o Edson não precisava querer ser líder. As coisas caíam em cima dele. Quando menos esperava, quem vai ser líder de tal coisa? O Edson. Ele não pedia também para ser líder, mas ele, quando aparecia a questão de liderança, ele de pronto assumia. E o Edson, ele sempre foi muito comprometido com aquilo que ele fazia. Então, a figura que eu via nele como membro era daquele membro cioso do que tinha que fazer, muito zeloso, muito esforçado, né, muito sério naquilo que se pretendia fazer. Então, essa seriedade dele, misturada com todo aquele jeitão dele,
né, de brincar, de fazer piadinha, então era muito impactante, porque eram duas faces, assim, para mim, bem distintas. Naquilo que era para fazer sério, ele fazia sério, né? E naquilo que era para brincar, ele brincava mesmo, né? E sempre procurava fazer com excelência, procurava fazer com compromisso, com seriedade, sabendo para quem ele estava fazendo. Tem duas coisas que para mim são muito fortes e que eu carrego comigo e na medida do possível eu passo para outras pessoas. E a primeira delas é de uma história que ele costumava contar, de que ele estava num lugar, sei, numa festa, alguma coisa assim, e uma voz falou com ele, o que você está fazendo aí? E toda vez que eu cogito, né, pensar em algum lugar que não faz sentido para um servo de Deus estar, eu lembro dessa história. E ela me segura muito, porque faz sentido para mim que o servo de Deus tem que estar no lugar onde Deus quer que ele esteja. E uma segunda coisa que é muito forte, que eu, avaliando, eu percebo que realmente ele foi uma influência muito grande na maneira como eu faço algumas coisas, é o como ele se importava com as pessoas. Como toda fase de adolescência, os jovens são complicados, o adolescente é complicado. E teve uma vez que ele me chamou a atenção. E aconteceu um fato com uma adolescente, e ele pegou e veio conversar comigo, perguntou se eu sabia, eu disse que não. E ele me chamou a atenção porque falou assim, você não sabe porque você é muito dura. Você é muito brava e isso faz com que as pessoas não queiram contar as coisas para você. Então, naquele momento, eu quis retrucar um pouquinho, né? Porque como assim eu sou dura, eu sou brava? Mas depois eu caí em mim e pude perceber que realmente, em alguns momentos, eu estava sendo um pouco intransigente. Ele se importava com as pessoas de uma maneira tão completa e de que elas fossem salvas, né? E de que elas pudessem estar fazendo a vontade de Deus. E eu percebo que muito desse meu interesse pelas pessoas é do quanto ele me influenciou, né? De realmente ter aquela visão de, poxa, a pessoa tá se perdendo mesmo. E eu sou aquele que pode ajudar ela a não se perder. Então, são duas coisas que eu carrego e que eu vou continuar carregando. Essa segunda, acho que de maneira muito forte, no Ministério Pastoral. Então, o Edson foi um líder maravilhoso que Deus me deu. Já há tanto tempo estava me preparando, ajudando, né, a me preparar para o Ministério Pastoral. Mas eu sou muito grato a Deus por isso. Te bem dizer, é uma questão de te conhecer. Eu estava pensando esses dias o que o Edson teria para falar a respeito dessa situação que a gente tem discutido hoje da diversidade. Porque ele tinha um perfil muito bom para entender o lado da pessoa sem deixar de lado a seriedade do assunto e de qual é a palavra de Deus a respeito daquilo. Mas é um desafio para nós hoje e conseguirmos nos aproximar das pessoas, que era o que ele fazia, mesmo né, não apontando, né, mas indicando o caminho certo, ele conseguia trazer a pessoa para perto para poder falar sobre isso. E é realmente uma coisa que faz falta. Ele já tinha realizado muitos sonhos, mas ainda faltavam. O Edson foi um grande sonhador. E o sonho dele virou uma realidade. E a maior realidade é a família dele. As lembranças mais antigas que eu tenho do nosso namoro, o Edson sempre falou que queria ser pai. Eu acho que se por algum motivo um dia ele descobrisse que não poderia ser pai, essa talvez fosse a maior decepção na vida dele, porque ser pai realmente era o maior sonho da vida dele. Eu lembro que quando eu contei para ele que eu estava grávida do Marcelo, ele ficou numa alegria absurda, ficou muito feliz. Ele queria sair contando para todo mundo. E na época a gente não tinha telefone. Então a gente comprou cartão, telefone, fomos para o orelhão e ligamos para um monte de gente. A gente ligou
para todo mundo que a gente lembrava ali, para dar notícia, para avisar que eu estava esperando o bebê. E depois, quando soube que era um menino, ficou muito contente também. E ele falou, nossa, não vejo a hora, meu. Você já pensou que barato? Vai ser um menino. Quando ele soube que ia ser pai, a vibração que ele ficou, eu me lembro de ter encontrado com ele, você pai, e ria, e chorava, e via lágrimas nos olhos dele, e nos abraçamos. Nossa, os filhos eram tudo que o tesouro que ele tinha, né, dado por Deus. Eu lembro que quando eu fui para o hospital para o parto do Marcelo, ele me perguntou se eu estava bem, se eu estava tranquila. E eu falei para ele que a única coisa que me preocupava era se por algum motivo eu não pudesse sair do hospital com o bebê. E naquele momento ele levou um choque, porque ele nunca tinha pensado nessa possibilidade de que alguma coisa podia dar errado e que a gente, por algum motivo, poderia precisar sair do hospital sem o bebê. Então, para ele foi um choque, mas ao mesmo tempo era aquela situação. Ele precisava cuidar de mim naquele momento. Então ele falou, calma, vai dar tudo certo, a gente não vai nem pensar nessa possibilidade. Eu falei, não, eu não penso mesmo, porque eu não saio do hospital se eu tiver que sair sem o bebê. Então, para nós foi um choque, assim, porque a gente nunca tinha pensado na possibilidade de alguma coisa dar errado. Graças a Deus não deu errado. Pelo contrário, deu muito certo. Na gravidez da Manu, na verdade, foi ele que descobriu que eu estava grávida, porque eu comecei a me sentir mal e passei no médico, o médico falou que era pedra na vesícula. E ele falou assim, não é pedra na vesícula, olha o meu cabelo como tá. Porque quando eu engravidava, o cabelo dele ficava estranho, o cabelo dele sempre foi muito liso, e nas duas gravidezes o cabelo dele ficava esquisito, ele mexia, o cabelo não ia, então ele falava, eu tenho certeza que você tá grávida, olha o meu cabelo, e meu dente tá doendo, porque ele teve dor de dente nas duas gravidezes também. Ele participava, né, de verdade da gravidez ali, fazendo sentindo dor, inclusive, e sentindo os efeitos da gravidez nele. Os dois, quando nasceram, ele ficou muito feliz e, ao mesmo tempo, ele quase me deixa louca no período de internação, porque ele falava que eu tinha que convencer os médicos que eu já estava bem para poder ter alta logo. Só que os dois tiveram icterícia quando nasceram e precisaram ficar mais dias no hospital. E eu, por ser muito branca, muito pálida, os médicos não queriam me liberar, porque eles achavam que eu estava muito mal. Então, eles faziam um monte de exame antes de me liberar. Então, mesmo tendo 2 partos normais, eu fiquei as 2 vezes por pelo menos 5 dias internada. E ele ficava desesperado, né? Então, ele falava, você tem que convencer o médico que você já tá bem, que você já pode ir para casa. Tanto por minha causa, mas porque, na verdade, ele queria muito ficar com as crianças em casa também. Depois veio a Manu. Foi outra felicidade para ele. Caramba, vou ter outro filho. Aí quando descobriu que era menina, então, ele ficou bem feliz, porque ele queria mesmo um casal. Eu lembro muito quando o Marcelinho nasceu, quando a Manu nasceu, eles pequenininhos, a felicidade do Ed, né? Sentia realizado, né? Assim. É difícil lembrar de coisas que aconteceram na infância, mas eu consigo ver em muitos fatores como ele foi um bom pai. Era pai 24 horas, ele dava banho, ele só não amamentava, mas o restante ele fazia tudo e cuidava deles para eu poder descansar também. Como ele foi bom filho, ia ser bom pai, né? Enquanto ele foi pai, o quanto ele foi um pai presente ali. Sempre foi muito presente com os filhos. Sobre a educação das crianças, a gente sempre conversou muito e nós sabíamos o que nós queríamos, quais eram os nossos objetivos. Só que ele era um pouco mais duro do que eu na hora de conquistar esses objetivos. O Edson foi o que menos teve convivência com meu pai. E foi o que mais parecia com meu pai.
né? Eu vi ele dando bronca neles. Eu vi o meu pai. O meu pai era bem rígido, assim, também, quando ele ia dar bronca. Era bronca mesmo, a gente tremia de ver só o jeito dele dar bronca. E ele tinha muito isso. O olhar dele era muito parecido com o do meu pai. E ele não teve isso, ele não viu isso do meu pai. Quando a Manu fazia qualquer birra e ele olhava só para ela assim, que dava medo até na gente, né? Tipo, nossa, esse olhar aí foi... e como os filhos respondiam àquele olhar. Então eles já entendiam, opa, essa cara do meu pai é de perigo, né? E não de que ele estava reprimindo, mas ele estava dando a direção de que, olha, isso aí não é legal que você fez. Tanto é que a gente falava, caramba, acho que eu preciso ter um curso, né, de como ser um futuro pai com o Ed, porque era assim, tanto com a Manu quanto com o Marcelo, era muito legal a cumplicidade que ele tinha, inclusive, com os filhos. Eu achava que ele era um pai bravo, né? Assim, que eu também era pequena, eu falava assim, o Edson é bravo. O jeito deles com as crianças era bem bravo. Ele era bem bravo. Na verdade, mais com o Marcelo do que com a Manu, porque eu comecei a bater na Manu muito antes dele, né? Não, porque ele não queria que batesse na Manu, mas eu batia na Manu. Ele foi bater na Manu com mais de 6 meses e eu já tava, ó... Você tá dizendo? Acho que não, eu ficava com ela, eu conheço a Manu. Mas assim, não era aquele bravo, nunca vi eles apanhando, nada disso, né? Eu vi, várias vezes. Ele era um paizão, né? Paizão, carinhoso com as crianças. Mas ele era bem bravo na criação das crianças e... Como ele falava alto, assustava, né? Então, qualquer coisinha já achava que tava espancando a criança. Mas às vezes não. Ele nunca bateu porque queria. Dava pra ver como ele ficava mal em ter que fazer isso. E nunca era só bater, ele sempre ensinava antes. Tentava nos mostrar como devíamos fazer. Só que a gente demorava muito para entender as correções e o chinelo era uma boa forma de lembrar. As crianças cresceram inteligentes, educados demais, sempre presentes, né? Sempre carinhosos com a gente também. Então, com certeza, ele deu uma ótima educação para as crianças dele. Pai extremamente amoroso, e uma das coisas que sempre me chamou a atenção do Edson como pai é que ele nunca teve problema para pedir perdão. Se ele tivesse feito alguma coisa e ele percebia que ele tinha se excedido, ou que ele tinha brigado por uma coisa que na verdade eles não tinham feito, ele voltava e pedia perdão. Então eu acho que isso foi uma coisa importante que ele conseguiu passar para os filhos também. Depois, quando a Manu nasceu, porque o Marcelo era um menino, né? Então era toda muita coisa. Tipo, dele falando comigo um dia, ele entrando no mundo rosa, sabe? Esse negócio da boneca, que a Manu vinha com a boneca e, tipo, ele tinha que acreditar que, tipo, a boneca meio que falava, que a boneca meio que tinha algumas coisas que era só uma boneca, mas... Então ele tava meio que aprendendo isso. Eu lembro dele falando pra mim na casa da tia Mita. Ele, nossa, é muito diferente. Aí ela fala, ai, a boneca vai dormir. Eu olho, tipo, a boneca tá com o olho aberto, aquela de plástico e tal. A gente tava conversando, e aí ele falou assim pra mim, depois do casamento, acabou o casamento da Camille, aí ele perguntou pra mim, a gente tava no casamento, acabou a cerimônia, ele perguntou, a Manu ainda vai ser só da minha? Falei, claro, Manu única e exclusiva da minha, né? Até então a gente tinha isso de decisão. Porque ela passou a cerimônia inteira falando que ela quer ser só da minha. Então foi muito legal de saber que ele também tinha esse sonho de ver a Manu ser minha da minha, entendeu? Então, assim, infelizmente, pouco tempo depois, a gente soube que ele não ia estar aqui para ver a Manu ser minha da minha. Mas eu vou poder falar para ele, eu cumpri com aquilo que eu te disse, a Manu foi minha da minha, sabe? Eu sempre brincava e falava que vocês tinham criado monstrinhos, né? Porque sempre pareciam muito mais capazes, muito mais maduros, muito mais conscientes das coisas do que as crianças na média, né, de idade que tinham, né? Hoje as pessoas conseguem assimilar muitas características dele que foram passadas para mim e para Manu. E ela é bem mais parecida com a minha mãe e minha tia Roberta. Já eu não vejo nada que eu pareça com elas. E esse daí, cara, cada vez que eu olho para ele, eu lembro do Edson. Então, olhar o Marcelo e olhar o Edson. O Marcelo, fisicamente, né, a gente olha e vê o Ed.
E ele é o Edson todinho, assim, né? Marcelinho é a cara dele. É ele todinho, né? Não dá para ver o Marcelinho e não lembrar dele, né? Do jeito dele. O que eu vejo hoje que lembra o Edson é o Marcelo, né? Não tem como, né? Você olhando para o Marcelo, você tá vendo o Edson, não tem como. Que a gente olha para o Marcelinho, a gente vê o Edson. Na fisionomia, principalmente, muito parecido com o Maleca. Engraçado que domingo passado, quando encostei na porta da igreja de Jardim Pinhal, e a Maria até me chamou a atenção, olhamos o Marcelo de costas, falou assim, nossa. Aí a Maria falou assim, se o cabelo tivesse um pouquinho mais comprido, era o Edson. E eu falei assim, não, mas o Edson cortava o cabelo também assim, curtinho. Você via a imagem do Edson ali, do jeitinho que era. Eu falei assim, é o Edson mais novo. É muito parecido fisicamente, tudo, mas eu percebo a entonação da voz do Marcelo. A maneira como você se posta, como você fala, lembra muito a entonação da voz dele. E o jeito, né? Porque o Marcelo é tímido, ele era extrovertido, mas o jeito de chegar, ele não chegava, por mais que ele fosse muito animado, assim, ele nunca chegava assim, meio que com aquela alegria toda para assustar, né? Ele sempre tinha uma maneira mansa de se aproximar das pessoas. E eu acho que o Marcelo tem isso. O jeito de falar eu acho muito parecido, né? Até o timbre da voz mesmo, não sei, mas eu acho parecido. Né? O modo de andar, às vezes o jeito de falar. O Marcelinho é um pouquinho mais tímido, né? O Edson era mais descontraído. Mas ele tem muito, lembra muito o Edson, né? O Marcelo talvez não saiba completamente, mas ele tem um instinto de liderança que eu acho muito parecido com o do Edson. Que é meio natural, assim, né? Não é uma coisa forçada. Né? Mas do Marcelo, então, algumas expressões, né? Geralmente quando fala um pouco mais sério, né? Então a fisionomia lembra. Eu vejo muito o Edson em alguns aspectos dele, às vezes aquela questão do reservar, eu vejo muito isso no Marcelinho, né? Muito disso dele, né? De ficar mais na minha. O Marcelo, ele tem um jeito muito parecido com o Edson em quase tudo. Ele só é muito mais tranquilo. O Edson não era tranquilo. O Marcelo, ele lembra muito o Edson no jeito e na teimosia um pouco também. O Marcelo é idêntico. Fisicamente. Não é só fisicamente não. Porque quando ele tem uma ideia para fazer mudar de opinião só no tapa. Ele não muda de opinião, só tem que provar muito, senão é igual. Mesmo jeitinho. Jeitinho teimoso. É. Quando ele quer mostrar que aquilo que ele acredita é daquele jeito, ele se parece muito com o Edson nisso. No Marcelo eu vejo muito a determinação, assim, a opinião forte também, a determinação, as ideias malucas, que só podia vir do Edson, tem um monte que só fala, só podia vir do Marcelo, umas ideias dessa. Nas ideias malucas, então assim, se tem um caminho reto e um caminho com bastante obstáculo, o Marcelo geralmente vai preferir o caminho dos obstáculos se ele entender que isso é mais criativo e que vai dar um resultado melhor. E o Edson era exatamente assim também. Ele não se preocupava tanto com a dificuldade desde que aquilo fosse ficar mais legal. E o Marcelo é bem assim também. O Marcelo tem se mostrado ultimamente muito preocupado com pessoas, de forma que o Edson era também. Então, de conversar, o Marcelo não se preocupa em gastar tempo conversando com as pessoas. E o Edson era assim também, gostava de aconselhar pessoas, e o Marcelo está descobrindo que gosta disso também. A Manu, ela é muito ansiosa, e o Edson era muito ansioso também. Tem essa questão dela de quando ela vai participar das coisas da igreja, ela está 100% empenhada da forma que o Edson era.
Na Manu eu não consigo ver muita coisa. Assim, talvez acho que no dia a dia, assim, né? Mas eu não consigo ver muita coisa. Ela me lembra mais você, né? E a Manu, ela tem aquele outro lado dele prático, né? O lado prático, o lado vamos fazer assim, que isso resolve e tudo mais. Não precisa ficar explicando muito, mas vai lá, põe a mão e faz e acontece. A Manu, quando ela louva a Deus, ela tá louvando, ela se doa de coração, igual a mãe, igual o pai. Isso aí. A Manu não, a Manu já é mais Luciana e tal. E a Manu, eu acho que nessa coisa assim do sorriso, do jeito dele, assim, às vezes ele tinha um sorriso meio tímido, o Maleca, mas era espontâneo. Eu vejo isso um pouco na Manu também. Essa paixão, essa maneira de olhar para as pessoas, eu acho que ela herdou bastante também. Geralmente a Manu lembra mais você, Luciana, na intensidade, né, de algumas opiniões de se manifestar. E a Manu bastante determinada, de um jeito bem parecido com ele também. Ela lembra um pouco da energia do Edson, né? Às vezes você vê, às vezes ela fica um pouco brava, mas do jeito que ele ficava, né? Meio bravinha, do jeito que ele ficava assim, você fala, rapaz, pegou tudo, né? Um pegou a parte calma, outro pegou a parte brava, né? Mas assim, as qualidades eu vejo que eles também pegaram. Eu imagino que o Edson, hoje, com os filhos, ele teria um pouco de dificuldade na questão de deixá-los fazer algumas escolhas e trilhar alguns caminhos, porque ele era muito protetor, ele era muito... Ele não ia lidar bem com essa questão de não participar de todas as decisões, de entender que algumas decisões seriam tomadas somente por eles mesmos e não necessariamente com a participação dele. Embora eu acho que ele seria um ótimo conselheiro para os filhos e que eles seguiriam bastante desses conselhos, mas eu acho que essa dificuldade de entender que os filhos crescem e fazem suas próprias escolhas seria a parte mais difícil para ele. Os meus filhos têm planos de morar fora do país e isso com certeza seria um grande parto para o Edson, porque ele sempre foi muito bairrista, muito saudosista, então essa coisa de ter os filhos morando em outro país seria algo muito difícil para ele administrar. Poucas vezes em que a gente brincou com essa possibilidade, ele falava, não, se um dia eles quiserem ir, eu vou ter que dar um jeito de ir junto. Imagina que eu vou deixar meus filhos morarem longe. Então, ele teria muita dificuldade para aceitar isso. Uma das características mais fortes do Edson em relação à família sempre foi a proteção. E eu via isso tanto na família dele mesmo, com as irmãs, com os irmãos, com os sobrinhos, e principalmente comigo, com o Marcelo e a Manu. Ele sempre foi muito protetor. Ele tinha muito medo, muito pavor de que qualquer coisa acontecesse com a gente. E ele sempre tinha essa preocupação de estar perto, de estar cuidando, de estar junto, para que nada acontecesse fora dos olhos dele. Assim. Então, ele era extremamente protetor, tanto comigo quanto as crianças. Muito correto, muito cumpridor de leis, assim, então essa coisa de cinto de segurança, cadeirinha... Ele sempre levou isso tudo muito a sério, ele era sempre o último a verificar se as portas estavam fechadas em casa, se não tinha gás aberto, janela, então ele era extremamente protetor, realmente, tinha um cuidado enorme com a família. E assim, ele teria muito orgulho. Eu acredito que ele teria muito orgulho deles, em tudo que eles fazem, mas, sem dúvida nenhuma, a área que eles dariam mais orgulho é justamente o fato deles serem fiéis a Deus
tementes a Deus. Você vê um filho devolver um troco errado, agir de forma educada com uma pessoa mais velha. Essas coisas assim, de educação mesmo, de você olhar e falar, olha, deu certo, eu consegui ter filhos que são boas pessoas para o mundo, que vão ajudar essas pessoas, e mais importante para nós, né? Nossos filhos são, acima de tudo, cidadãos do reino de Deus morando nessa terra, e eles têm feito isso de forma maravilhosa, eles têm se dedicado a isso. Então, com certeza, o maior orgulho dele seria ver o que os filhos dele se tornaram hoje. Se ele tivesse a oportunidade de conviver hoje com os filhos, o que ele recomendaria? De tomar muito cuidado quando estivesse andando na rua, tomar cuidado quando estivesse com pessoas, e sempre prestar atenção para ver se as intenções das pessoas não eram diferentes da que eles achavam. Então ele sempre queria que a gente estivesse muito atento. Então, com certeza, ele ia querer que os filhos estivessem atentos o tempo todo para evitar qualquer perigo, e principalmente de ser pessoas corretas. Isso acho que esse é o principal que ele recomendaria para os filhos: ser pessoas corretas, servirem a Deus e ser parecido com o que ele foi. Uma coisa que já chegou a me incomodar algumas vezes é que meu pai e minha mãe foram professores, minha irmã tá querendo seguir essa carreira e eu não me interessava nada por isso. Eu gosto muito da parte criativa, eu quero ser um cineasta, e eu achava que isso viesse do nada. Mas nessas gravações eu percebi que não sou totalmente diferente. Ele também tinha um interesse por isso. Um dia eu encontrei com o Marcelo no ônibus, e aí a gente estava conversando, ele, né, começando essa carreira artística dele aí, né? E aí eu comecei a lembrar do Edson nos teatros, né? E a visão que ele tinha daquilo era fantástico, né? E eu falei, caramba, não tinha como o Marcelo ir para outro lugar. O mais marcante foi da gente fazendo a peça, era doido, né? Então, tipo, o pessoal, quem quer fazer a peça aqui e tal, vem tal gente, foi. E você deve ter pensado bastante em fazer aquela peça, criou a história toda e falou, você é o fulano, que era justamente o personagem principal. Eu achei meio sem sentido na hora, falei, tá doido, mas enfim. E eu fiz, e no dia do ensaio, lá um dos ensaios, eu tinha que tomar um tapa numa cena lá, e aí no final, quem acho que dava o tapa era a Aline, no final da cena ele pegou e, no final do ensaio, reuniu todo mundo e falou, pessoal, vamos fazer as coisas tal, direito, tem que fazer, então quando tiver que dar um tapa, Aline, você pega e pau, e nisso ele me deu realmente um tapa, né? E eu não esperava, porque eu tava no meio de uma roda ali, conversando com o pessoal, eu tomei um tapa, fiquei meio torto, assim, né? A figura icônica, né, dos teatros, né, dos dramas que a gente fazia, então ficou a marca registrada dele, né? Então tinha um drama lá que a gente fazia, que tinha um demônio, e ninguém fazia um demônio tanto quanto o Edson. E era interessante porque, né, ele sempre foi uma pessoa muito agradável, muito bacana, mas a capacidade dele também de extrair das pessoas que estavam participando, né, das esquetes, dos teatros, um potencial maior, era muito interessante, né? Além do teatro, ele foi um ótimo designer, como podemos ver nessas fotos. E também um editor de vídeo sensacional. Eu realmente não teria como seguir outro caminho. Das coisas que ele gostava de fazer, cantar era o que se destacava. Ele chegou a fazer um CD chamado Doce Som. Nessa foto, podemos ver como Matrix estava na moda. Ele gostava de música, cantar, de dançar. Ele queria gravar um disco. Aí eu ajudei ele da forma que eu pude, mas aí ele foi um estúdio lá na Liberdade, né? Eu e a Lígia fomos junto com ele na gravação. E aquilo era o máximo pra mim, porque eu tinha aquela coisa que eu queria cantar
Nossa, eu acho que foi um dia tipo de parque de diversão pra mim. No estúdio, o estúdio era pequeno, mas Eu lembro que era um lugar pequenininho, assim, lá em São Paulo. eu ver todas aquelas máquinas, aquela mesa de som, o tio cantando, aí depois eu entrei na sala de gravação. Aquilo foi muito legal pra mim. E foi muito legal ter ido lá com ele, ter participado desse sonho que ele tinha. Meu pai gostava bastante de futebol. Ele era corintiano. O único defeito do Edson era ser corintiano. Mas como ele sempre foi uma pessoa muito bacana, né? Então isso nunca interferiu no nosso relacionamento, né? Nunca trouxe nenhum problema e ele era um corintiano diferente. Porque apesar de ser corintiano, ele nunca foi uma pessoa chata e desagradável. Rodriguinho! Gol do Corinthians! Uma memória marcante que eu tenho é Corinthians e Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2005. Eu, meu pai e meu tio Marcelo assistimos na minha casa. O Corinthians fez 1-0 e o Santos logo empatou. Meu pai tinha ficado bem bravo com isso. Também ficou marcado o 7-1, porque tava eu, ele e o Marcelo assistindo com o Santos. Arriscou, bateu de longe, Saulo caiu, soltou! A jogada lá pela esquerda, o cruzamento, ponto de vantagem. E o 7º gol foi o único que eu lembro em detalhes. Era uma falta perto da área. Vamos chegando aos 45 minutos, já vem aí. Quando eu vi que o Marcelo Matos ia bater, ele já viu que não ia dar em nada. Mas foi gol. Esse ano o Corinthians foi campeão brasileiro pela 4ª vez. Brasileiro de 2005. Comemoram os jogadores. Era assim a vida dele. Trabalhava, chegava a hora de ir para a igreja, ele ia para a igreja. Ele era professora, cantora. Eu acho que ele tinha um potencial muito bom como cantor. E um paizão, né? Eu acho que era um baita pai. Ele era uma pessoa maravilhosa, assim. E foi graças a ele que hoje eu conheço Jesus e que eu tenho uma vida melhor por poder servir a Deus, por poder andar nos caminhos do Senhor. Apesar de ser um ótimo teórico em muitos momentos, ele era muito prático em algumas coisas. Então ele conseguia pegar aquela ideia que para jovem é meio complicado, né? Pegar aquela ideia bíblica e trazer para a realidade. Ele marcou a minha geração de jovem, de adolescente, né? Ele se doava muito para as pessoas, para os alunos, para todo mundo. Engraçado. O Edson era muito divertido também. Eu acho que ele era muito respeitoso, assim, né? Com a Ivone, com o Roberto, ele era uma pessoa bem respeitosa. Ele procurava seguir direitinho, né? Ele tinha muito, assim, a vida dele. Ele separou quando ele casou com a Luciana, realmente. Ele casou com a Luciana, tinha a família dele, a casa dele, a doutrina deles, né? Mas ele prestava muita atenção, assim, também, sabe? De ter muito cuidado, né? Com a Ivone e o Roberto, né? O Roberto não estava numa fase muito boa, acho que ele teve muita compreensão com isso, né? Eu lembro, assim, de uns flashes, teve uma vez que teve um churrasco, uma casa ainda, que vocês moravam lá, que eu lembro que ele estava fazendo churrasco lá e conversando do Corinthians, e sempre com aquela voz muito, muito firme dele, que ele era muito firme, uma pessoa muito firme. A gente realmente não sabe, não consegue entender a vontade de Deus, né? Mas eu acho que o tempo que ele teve, que era o tempo dele, ele deixou o recado dele, ele deixou a mensagem dele, ele cumpriu a missão dele, né? Chegou onde chegou, eu acho que ele fez tudo, né? Estudou, trabalhou, casou, teve os filhos, curtiu a família, comprou sua casa e todo mundo vai, né? E acho que ele cumpriu a parte dele aqui. Uma situação que me chama a atenção, assim, que eu lembro com muito carinho, era o relacionamento dele com o Cimei. Eles
eles eram bastante amigos, mas teve uma época que a gente não estava em Pinhal e o Cimei procurou a gente na nossa casa. E de repente os dois estavam conversando e o Cimei falou: Edson, eu vim aqui porque eu quero tirar uma dúvida com você. Me disseram que você falou algumas coisas a meu respeito e contou o que tinham dito para ele. Ele falou: eu só vim aqui para saber se é verdade, se você realmente falou isso. Aí o Edson olhou para ele e falou: Cimei, eu jamais teria falado isso de você. Primeiro, porque eu não concordo, não acho que isso seja verdade. E segundo, porque eu não falaria mal de você para ninguém. Eu não teria por que, né, falar mal de você. Se eu soubesse alguma coisa desse tipo, eu conversaria com você e não falando de você para os outros. E o Cimei olhou para ele e falou: então tá bom, eu só vim aqui mesmo para saber. Para mim, a única coisa que importava era saber de você, se você tinha realmente dito isso ou não. E eu achei aquela atitude de muita maturidade, de muita atitude de dois homens de Deus, homens que não precisavam, não disputavam espaço, não disputavam lugar nas coisas que eles faziam, eles simplesmente tinham um relacionamento de muito carinho entre eles e de muita honestidade. Então, para o Cimei, o Edson não precisaria provar que não tinha dito. Por outro lado, o Edson não foi atrás para saber quem disse, quem inventou. Eles simplesmente resolveram aquilo ali, entre eles, como dois homens de Deus, da forma que deve ser. Quando nós estávamos lá em Sete Barras, o Roberto estava em depressão, bem crítica mesmo, a história se inverteu. O Edson passou a aconselhar o Roberto. O Edson passou a ser como se fosse um filho, procurando, de alguma forma, resgatar o pai. E por diversas vezes ele esteve lá em Sete Barras, ele conversava com o Roberto, tipo sessões. Ia no feriadão e conversava na sexta-noite, conversava no sábado de manhã, conversava no sábado à noite, tentando mudar um quadro crítico da vida do Roberto, tentando mostrar para ele que aquela medicação que ele tomava não era boa para ele, que estava prejudicando a família, que ele estava perdendo muitas coisas, enfim. O Edson tentou ajudar muito, 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 muito o Roberto. E foi com uma ida deles lá que houve o convencimento do Roberto fazer o tratamento, começar um tratamento psiquiátrico. Foi então quando ele começou a passar no psiquiatra lá em Registro. Depois, por último, novamente a intervenção do Edson, aí ele aceitou fazer o tratamento numa casa de recuperação. E o Edson teve uma importância muito grande na minha vida nessa questão de intervenção na vida do Roberto, tentando resgatar aquele pastor que ele conheceu, porque ele conheceu um Roberto ativo, um Roberto temente a Deus, um Roberto que confiava, um Roberto que buscava fazer a vontade de Deus o tempo inteiro. Ele começou a se sentir mal no dia 16 de fevereiro de 2008, quando nós voltamos do casamento do Nauber e da Camille. Ele já não tinha se sentido bem no casamento. A gente casou no final de semana, né? E a gente foi viajar, e nesse período, nesse período que a gente estava fora do lua de mel, ele passou mal. E o pastor pediu para nós orarmos porque algumas pessoas estavam enfermas naquela circunstância. Orou pelo Edson e a gente fez um clamor e o pastor explicou que ele tinha ido e voltado ao hospital algumas vezes e que a infecção de urina e teve uma pedra no rim, e a gente chorou naquela situação. E eu lembro que na hora que a gente saiu de lá, ele estava lá, ele tinha ido buscar as crianças na escola dominical. E aí, mano, o que aconteceu? Aí ele falou: tô com uma pedra no rim, cara, me judiou essa semana e tal. Falei: nossa, meu, foi quando isso? Ele falou assim: no dia do seu casamento eu já não me senti bem. Sim, foi isso. Aí eu falei assim: nossa, meu, vamos orar por essa situação e tal. No dia da terceira internação, eu passei com ele no médico, e aquele dia ele já estava extremamente fraco, e esse médico falou: não, tem que internar. Mas ele não concordava com a necessidade de fazer uma cirurgia. E eu falei ainda para o médico: mas o que vai adiantar internar? Porque se eles internam e depois não dão uma continuidade, o que vai adiantar internar? E ele falou: não, eu garanto que eu vou acompanhar e que vai dar tudo certo nessa internação. E fomos então para o hospital, e ali
ele já não voltou mais para casa. E essa foi a última vez que eu o vi. Eu fico triste de não conseguir lembrar a última coisa que eu disse pra ele. Por eu ter 9 anos, eu não tinha idade pra visitá-lo, e é claro que isso me deixava péssimo. Porque todos o viam, e eu só podia ouvir o que os outros contavam. A situação só foi piorando, e aí a gente foi entrando em desespero, que a gente começou a ver que a coisa era mais séria do que a gente podia imaginar, e a gente não sabia como ajudar, e não tinha muito o que fazer, e vendo a Luciana correndo, assim, com toda a luta, foi muita luta para ela naquela época, né? E o que a gente podia fazer era ficar com as crianças, assim, sabe? Tentar consolar as crianças. Eu me lembro que, nossa, se eu pudesse, assim, eu queria tirar a dor do coração das crianças. Embora não aparentava, mas na realidade vocês estavam sentindo muita falta dele. Foram alguns dias internados nesse hospital aqui em Guarulhos ainda, e o quadro dele foi piorando, sem o intensivista passando para ver, sem fisioterapia e muitos dias deitado. 10 dias depois da internação, como nós estávamos brigando literalmente com o hospital pela transferência dele, aí nesse dia o médico apareceu e ele queria fazer a cirurgia que já devia ter sido feita desde o início da internação. Só que o quadro dele já era muito grave. Então a gente já tinha decidido, né, eu com os irmãos dele, que não ia deixar ele fazer essa cirurgia. Eu cheguei lá, ele tava com aquele olhão assustado dele, né? E aí eu pedi para a enfermeira que ele tava com sede. E aí eu peguei e falei para ele assim, quem tá acontecendo, você sabe? Aí ele falou, não sei, eu acho que eu tô aqui abandonado, porque eles não fazem nada, não me dão resposta, eu não sei o que tá acontecendo, eu não quero mais ficar aqui, porque eles vão me matar aqui. Aí eu falei, calma que a gente já vai tirar você daqui. Ele enfrentou com muita dignidade. E transferir de hospital, isso e aquilo. O Samuel tá vendo tudo aí, a Luciana, a Silvia, e já tá vendo sua remoção, né? Aí ele falou, ai, graças a Deus, eu não aguento mais isso aqui. Antes da transferência, ele estava na UTI, e a Márcia, inclusive, estava lá com a gente visitando, se não me engano, a Samira estava lá. Estava todo mundo ali, a família dele toda, né, aguardando a ambulância chegar. Aí chegou e aí passaram assim com ele, e ele na maca, entrando, e ele fez questão de levantar para ver todo mundo que estava ali. No dia seguinte, que chegou no servidor, ele já fez a cirurgia. Lá nós confiamos de que ele fizesse a cirurgia, mas existia ainda um foco de infecção no rim, e foi em cima desse foco que eles passaram a trabalhar praticamente os próximos 30 dias que ele ficou ali. Eu fiquei sozinha do lado da cama dele. Quando eu falei com ele, ele começou a chorar. Eu acho que ele reconheceu a minha voz. Eu não conseguia falar. Eu sabia porque ele chorava. Eu falava pra ele ficar calmo, mas eu não conseguia falar muita coisa. Nesse período de internação, já lá no servidor, os poucos momentos de consciência que ele tinha, ele sempre se preocupou em perguntar dos filhos. E vê-lo inativo numa cama era a última coisa que a gente imaginava, né, de ver do Edson, porque aí o sentimento já não era mais só de pastor, era sentimento de amigo, de pai, e era muito dolorido, foi muito complicado aquele momento. No dia 17 de abril de 2008, nós saímos de lá muito esperançosos, porque eles disseram pra gente que eles tinham encontrado a bactéria e eles iam entrar com uma medicação diferente a partir de então. Nesse dia minha mãe me buscou na casa do Alexandre e logo que eu entrei no carro ela me contou. Os médicos acharam a bactéria e se conseguissem removê-la, ele poderia se recuperar. Eu perguntei o que aconteceria se eles não conseguissem remover. Ela ficou quieta e quando eu entendi,
eu comecei a chorar. Mas eu tinha tanta esperança, eu tratava tudo com muito otimismo. Pra mim, a morte dele não era uma possibilidade. Eu tava convencido de que eu voltaria a ver meu pai. Eu lembro também que eu sonhei nesse dia. Meu pai tava voltando pra casa. No dia 18, quando eu cheguei no hospital, eu fui no dia 18 para lá com o Samuel, meu cunhado. Quando eu entrei, eu já percebi que tinha alguma coisa de diferente, porque as mãos e os pés dele já não estavam praticamente recebendo sangue. E ele estava com uma cor muito diferente nas mãos e nos pés. A pressão dele estava extremamente baixa. E logo veio uma médica que tinha acompanhado ele por mais tempo ali. E ela veio conversar comigo, então ela me falou, olha, ele não vai resistir. Ele não tem mais nada que a gente consiga fazer. Os batimentos dele já estão parando. E fui para ficar do lado dele, ali na UTI, porque literalmente eu estava do lado do Edson quando ele morreu. Eu não tenho certeza se isso durou 5 minutos ou 1 hora, mas eu fiquei do lado dele até que o coração dele parasse totalmente de bater. E vendo aquele aparelho, o risco totalmente reto, indicando que ele tinha morrido. Foi uma das coisas mais difíceis, acredito que é a mais difícil que eu já tenha vivido, mas foi exatamente do jeito que precisava ser, porque eu tinha muito medo de receber uma ligação informando da morte dele. Eu tinha muito medo de não estar ali do lado na hora e não saber como foi. E ter que... Eu, estando ali do lado, pelo menos eu tive a certeza de que ele não estava sofrendo. Foi uma morte muito tranquila. Ele estava dormindo e o coração dele parou de bater. Foi isso que aconteceu. Mas eu realmente precisava estar lá. Eu tinha me comprometido com ele que eu estaria do lado dele pro resto da nossa vida. E eu cumpri realmente de estar do lado dele até o último segundo da vida dele. E eu tinha, acho que a maior responsabilidade da minha vida a partir daquele momento, que era de comunicar para os meus filhos que o pai deles tinha falecido. A gente sempre educou de uma forma a deixar tudo muito claro para eles. A gente nunca ficou floreando, a gente nunca ficou enganando eles, então em nenhum momento eles foram enganados. Eles sabiam que a situação dele era grave, eles sabiam que a situação era complicada, mas eu acredito que eles jamais imaginavam que isso podia acontecer. Era uma coisa que eu não passaria para ninguém fazer. Era uma responsabilidade minha, era algo que somente eu faria mesmo. Acho que o mais difícil daquele momento era não poder tirar a dor que eles estavam sentindo, apesar da dor que eu estava sentindo ser absurda também, mas nenhuma mãe quer ver os filhos passarem por um momento como aquele. Aí eu lembro que eu liguei depois na casa da minha irmã e foi bem na hora que ela estava contando para as crianças. Eu lembro até hoje do que eu ouvi do outro lado da linha. Eu queria estar lá. Eu saí pra farmácia, comprei remédio para as crianças, calmante, para dar para eles antes de eles receberem a notícia. A Luciana mandou uma instrução que não era para contar para as crianças, que era ela que queria contar. E eu cheguei em casa, a Manuzinha era pequenininha, brincando, pulando, tal, não sei o quê, e meu coração apertado, eu não podia contar. Eu sei que foi um dia muito, muito, muito triste. Depois de tudo, eu percebi que ele realmente voltou para casa naquele dia. Mas não era para mim. Ele foi ver Deus de perto, ele cumpriu a jornada dele e não sofria mais. Ele queria conhecer o pai mesmo. E a gente pensava que era o pai daqui da Terra, né? E ele queria conhecer o Pai Celestial, com certeza. E ele foi. Ele foi
rasgar o céu, sair com Deus. Era isso que ele queria. Ele era de Deus e não podia ficar aqui. Mas a gente sentiu muito, né? E a gente ficou lá atrás de ir pra igreja. Eu nunca vi tanta gente na igreja. Na hora que a gente chegou, as pessoas estavam na rua conversando e na hora que a gente saiu do carro, fez um silêncio absurdo. Rua da igreja. Absurdo. Ninguém falava, ninguém se mexia. Eu não me lembro de todas as pessoas que estavam ali. E foi muito triste para mim receber a notícia. Péssimo. Eu sei que eu não contive, eu chorei amargamente mesmo. E assim, houve aquela relutância natural, né? De não aceitar, de não acreditar, não é possível. Que quando eu comecei a chorar muito, muito mesmo, foi quando você estava falando e você falou que a Manu tinha perguntado quem ia entrar com ela na igreja. Foi assim, muito doloroso para mim, porque eu sempre fui muito apegada ao meu pai, eu sempre sonhei com esse momento, e quando eu vi que esse era o pensamento da Manu, me triturou assim por dentro. Eu vi que você estava sentada no carro, no banco de trás. Aí eu lembro de ter ido te abraçar, falar para você que eu ia estar para você que você precisasse, com as crianças e tudo mais. E da mesma forma que eu estava com vocês quando precisou ser vela, né? Acho que uma das imagens mais fortes que eu tenho é do Serginho chegando, quando o Serginho entrou na igreja e chorou muito do lado do caixão dele. Essa cena me lembra muito. Não sabia como reagir, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde eu ia. Eu não tinha conseguido falar com ele, fazia um tempo já que eu não falava com ele por estar morando longe, e depois que ele foi internado eu também não conseguia falar, e eu não sabia, né, o que fazer. Eu sabia que eu queria vir para cá, né? Eu queria vir para cá para ver vocês, né, ver o Marcelo, ver o Manu. Queria ver meu pai também, que eu tinha certeza absoluta que ele não estava bem. E aí quando eu cheguei no velório, né, a gente conseguiu uma passagem rápida, né? Eu cheguei rápido aqui em São Paulo. Acho que foi no dia seguinte. Eu consegui chegar pro velório, né? Eu lembro que foi um choque grande para mim, assim. Eu lembro que eu tive um ataque de choro, assim, que eu não conseguia me segurar. Eu não queria chorar daquele jeito, assim. Mas era um sentimento assim, um choque, uma tristeza, era muito mais forte do que eu, assim. Foi quando eu tive a noção de que eu não ia conseguir falar com ele nunca mais, assim, sabe? Quando eu entrei na igreja naquele dia, foi a música que me veio na cabeça. Eu acho que foi uma das primeiras músicas e uma das mais bonitas, assim, que eu ouvi na igreja, que eu vi ele cantando. Que venha o meu espírito confortar, com gozo enche todo o meu ser, me dá vontade de louvar, compartilhar com todos seu amor. Pois no deserto eu estava até encontrar Jesus, meu manancial de água viva que vem do trono de Deus. Pois no deserto eu estava até encontrar Jesus, meu manancial de água viva que vem do trono de Deus. Era muito triste, que a gente não queria chorar na frente das crianças, não queria chorar na frente da Luciana, né? Então a gente chorava a sós, né? Às vezes eu via o Marcelinho assim meio triste, e aí eu saía para chorar num canto para ele não perceber e tal, depois vinha, né? Marcelinho, quer tal coisa, né? Disfarçando e tal, para tirar ele do clima, sabe? Eu queria sempre estar com você, assim, sempre que podia, tanto que a gente falava com a minha mãe, posso brincar com o Marcelo, e sempre estava junto com a gente, brincando,
gente jogava bola ali na garagem, jogava Perfect World. Mas foi uma coisa que eu queria estar passando por você para te ajudar mesmo, porque eu não queria falar, não, agora você, eu queria estar com você para te ajudar, porque eu sentia também. E eu só conseguia pensar na Lu e nas crianças, a Marcela era muito pequeno, a Manu mais ainda, e eu ficava imaginando como seria tudo. Né? Porque no dia 16 de fevereiro, o Edson, que era meu companheiro, amigo de louvor, estava no meu casamento. No dia 18 de abril, ele tinha morrido. Eu fiquei acho que uma semana assim, não dormia direito, né? Foi muito duro para mim, eu não ia mais ouvir a voz dele, não ia mais dar risada com ele, não ia mais comer churrasco com ele. Isso foi um choque grande, assim. Ele partiu muito cedo. Mas a gente não entende os propósitos de Deus, mas a gente sabe que Deus, ele é perfeito em tudo que faz. A gente sentia a própria tristeza, e sentia a tristeza por vocês, família, né? Pela Lu, sentia tristeza pelo Marcelinho, pela Manu, que era tão pequenininha, e falou, meu Senhor, como pode? Como que vai ser? A gente sentiu uma dor, não é só uma dor própria, é o que a Bíblia fala de chorar com aqueles que choram. A gente estava naquele momento chorando já, mesmo não estando fisicamente ali no momento perto, mas a gente já pensava em vocês, e falava, meu, como que eles vão suportar isso, cara? Deve ser doído demais. Deus dá forças e um dia após o outro, Deus vai renovando as nossas forças, a nossa fé, e a gente percebe o quanto Deus é importante na nossa vida, porque é só Ele mesmo para nos fazer levantar depois de sofrimentos como esses que a Luciana passou, né, que a gente passou juntos. Mas Deus seja louvado por tudo isso, porque o Edson está com o Senhor e tudo que ele fez aqui a gente não vai esquecer. E eu lembro do texto de Enoque, né? Enoque morreu cedo quando todo mundo morria tarde. E a Bíblia tinha uma explicação para isso. A Bíblia deu uma explicação. Enoque andou com Deus. E porque ele andou com Deus, Deus o levou para si. Então, pessoas que andam com Deus de uma forma tão intensa como foi a do Edson, Deus fala assim, meu amigo, vem para cá. Né? Vem cantar aqui no céu. Vem enfeitar esse paraíso. Eu e minha irmã éramos totalmente despreparados para uma situação dessa. E acredito que esse choque mudou completamente o que nos tornamos e a forma como vemos as coisas hoje. Eu consigo ver traços em mim que provavelmente foram causados por essa perda. Lembro muito que depois que o Ed faleceu, a Manu ficou bastante com as meninas, assim, veio ficar bastante conosco em casa. E é engraçado, assim, como o ensinamento do Ed e da Lu, assim, se fez presente naquele momento na vida dela, por diversas vezes, assim, coisas que ela falava, que eu falava assim, meu Deus, como ela já é adulta, como ela é madura para falar sobre certas coisas, e algumas vezes que ela não falava nada e só abraçava e chorava, com saudade dele, né? Até nisso, assim, eu vejo a mão de Deus, que até num momento de sofrimento, é o quanto uniu também a gente, né? Então, eu via um filho, assim, tão devotado, né? Eu via o Marcelo, para mim, era um filho devotado, né? E a gente via dor, o tamanho da dor dele, assim, sabe? De não ter mais o pai, o sorriso dele, né? Já era mais triste e tal. E vejo, assim, que a Manu mudou depois da morte do Edson. A Manu era uma criança tão alegre, tão solta, tão livre. A Manu entristeceu, que era uma coisa que me magoava muito. Que eu queria tirar aquela dor do coraçãozinho dela, né? Eu queria ter uma mão que entrasse lá e tirasse. Quando meu pai morreu, o Corinthians tinha sido rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ele não viu que voltaríamos para a Série A e que Ronaldo e Roberto Carlos jogariam no time dele. Ele não viu o Corinthians ser campeão da Libertadores e se tornar o maior campeão brasileiro em 2017. Ele não assistiu um jogo na Arena Corinthians, só que ele também não viu a esposa dele se tornar diretora de escola. Não viu que a sua filha
se tornaria uma mulher tão madura e dedicada em tudo que faz, principalmente se for para servir a Deus. Ele não verá que ela seguiu o caminho dele na profissão. Ele não vai me zoar pelas piadas ruins que eu faço. Ele não vai ver nenhum filme que eu farei. Ele não vai ver minha esposa e nem o marido da minha irmã. E eles não terão a oportunidade de viver com o homem incrível que ele foi. Nossos filhos não vão ver o avô. E meu pai não poderá nos ensinar um pouco do que ele fez em nossa criação. Ele não viu os filhos de pessoas tão próximas dele, seja de amigos ou da família. Eu queria muito que ela pudesse conhecer ele. Muito, muito. Eu acho que com o João Pedro ele ia ser muito bravo também. Mas ele ia curtir muito. Ele ia rir muito. É muito engraçado, muito curioso a admiração que o João Pedro tem por ele, de graça, sem conhecer. A forma como que o João Pedro fala dele, parece que o João Pedro conviveu com ele. Teve um dia que a gente estava na igreja e estava cantando uma música que falava que o poder de Jesus cura as pessoas, ressuscita as pessoas. O João Pedro olhou para mim e falou assim: queria que isso daí acontecesse de verdade. Eu falei, por quê? Ele falou que eu queria que o tio Edson ressuscitasse. Eu expliquei pra ele que não era desse jeito, que a música tava querendo dizer. Mas eu sinto que ele queria muito ter conhecido. Uma outra vez que a gente tava conversando, o Marcelo falou alguma coisa do Edson. Marcelo, filho do Edson, falou alguma coisa dele, aí o João Pedro falou, pai, Marcelo, não fala do seu pai não. A gente falou, por que não? Ah, porque dá saudade. Aí eu falei, mas você não conheceu o tio Edson, por que você tem saudade? Ele se olhou pra gente e falou, eu queria ter conhecido. Só que a gente nunca forçou isso nele. A gente nunca falou pra ele que ele tem que conhecer, tem que gostar, tem que saber quem é. Ele sabe quem é, assim, foi de uma forma natural. E a admiração que ele tem é algo, sei lá, muito curioso, assim. Eu sinto que o João Pedro realmente gostaria muito de ter conhecido e convivido com ele. Eu adquiri um peso enorme nas minhas costas. Diziam que eu tinha que cuidar da minha mãe e da minha irmã, que eu tinha que ser o homem da casa. Só que eu só tinha 9 anos. Hoje eu tenho dificuldade de compartilhar sentimentos e as dificuldades, porque eu não queria que minha mãe ficasse triste por mim naquela época. Eu precisava cuidar delas. Eu sei que o Edson se orgulharia muito, muito, né, do Marcelo. Eu vejo assim, se orgulharia muito da Luciana, né? A Luciana passou a dirigir, a Luciana prestou concurso de diretora de escola, passou. A Luciana começa a dirigir para longe, a Luciana viaja sozinha com as crianças. Então, eu acho assim que o Edson se orgulharia tanto de tudo isso, né? Porque ao mesmo tempo que dava a impressão que ele não deixava a Luciana muito caminhar sozinha, porque acho que ele queria cuidar, né? E então, assim, ao mesmo tempo, ele deu tanta asa, né, para ela crescer, e eu vejo que ela aproveitou tanto as asas, sabe? Assim, é como se ele fosse uma asa e ela outra. E ela continuou, mesmo com a ausência dele, ela continuou batendo as asas, sabe? Assim, é como se a asa dele tivesse continuado nela. E ela voou alto. O Edson se orgulharia muito de ver o Marcelo tão parecido com ele. Se orgulharia de ver a Manu tá um mulherão, tá linda, tá meiga, né? Uma menina meiga. Mas é um mulherão, assim, sabe? Uma menina que só dá orgulho, assim, sabe? Os dois só dão orgulho, né? Eu acho que ele se orgulharia muito, sabe? Muito. Tenho orgulho de ter sido o irmão do Edson. Eu acho que hoje, se ele tivesse aqui, ele seria uma pessoa muito orgulhosa. Eu tenho certeza que ele teria orgulho de mim, que ele já me falava isso, que ele teria orgulho dos meninos, da Manu, do homem que o Marcelo virou. A música que, assim, perto de quando ele se foi, é a música Eu e Minha Casa Serviremos a Deus. Hoje, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, e eu e a minha casa servimos a Deus. E se não fosse por conta dele ter me apresentado Jesus, eu não estaria servindo a Deus hoje. Sim, eu sei que ele foi um homem de Deus na minha vida. Eu sei que Deus colocou ele como homem de Deus para
para me ensinar, né? O que eu convivi dele, e acho que o que gravou as coisas da igreja, principalmente, com os amigos da igreja, é a pessoa do Edson como servo, né? O legado e eu acho que a marca que ele deixou em todos como servo, né? Então a gente sabe que Deus tem estado com vocês, né? E tem sido presente. Eu fiquei muito legal lembrar e saber que o Edson, ele marcou milhares de alunos, centenas de pessoas nas nossas igrejas, dezenas de pessoas nas famílias, e unicamente o coração de Deus. Então, saber que ele viveu e ele está vivendo, como diz a música. Eu vou rasgar os céus, assim eu voarei, e é isso que eu imagino de ver ele fazendo lá na glória, desde o dia que ele foi. O que a igreja perdeu? Do ponto de vista do pastor, perdeu a segurança e a sustentação, né, de alguém de confiança. Eu sempre gosto de dizer que as pessoas que passam pela vida da gente e que marcam a vida da gente, elas deixam um legado. E a maneira que a gente tem de honrar, homenagear essas pessoas é dando continuidade a esse legado que as pessoas, né, deixaram. E eu creio que aquilo que ele deixou nos poucos anos de vida das crianças, que foi 9 anos e 7 anos, eu creio que foi importante para eles. E aquilo que ele tentou imprimir na vida dos filhos ficou. Porque eu vejo na Manu e vejo no Marcelo as qualidades que o Edson tinha. Eu sinto muito orgulho de quem o meu pai foi. E eu queria ser desse jeito para as pessoas. Sempre que falam dele, eu ouço elogios e que ele foi muito importante na vida deles. Só que eu não me sentia capaz de chegar perto disso. Talvez por isso que eu recusei tanto a liderança. Eu não queria me decepcionar. O Marcelo me procurou nesse dia e, na verdade, me pareceu que ele estava se sentindo muito mal naquele momento. Se perguntando de várias maneiras se ele estava no caminho certo, se era aquilo que Deus queria para ele, se era aquilo que o pai dele queria para ele, orando muito e tentando entender de Deus o que Deus queria falar naquele momento. Uma das coisas que eu lembro que eu falei para Marcelo é que não era para ele tentar ser o pai dele. Da mesma forma como eu falei para ele, também não tentar ser o avô dele. Que ele era ele, o Marcelo, que Deus tinha para ele um caminho que Deus tinha preparado para ele. E que as pessoas de onde ele veio, a história de onde ele veio, tinham que ser uma inspiração na maneira de ser e de fazer as coisas. E não do que fazer. Porque o chamado de Deus é específico, muito específico para cada um. Então, que ele não precisaria se sentir pressionado por isso. Não precisaria se sentir pressionado pela história de um grande homem que foi o pai dele. E que ele deveria ter paciência também. Porque a gente estava falando naquele momento do homem que o Edson foi. Depois de uma grande trajetória, como jovem, como criança, para aprender e chegar até ali. Então, que ele podia ter paciência também, para caminhar e chegar até aquele ponto. Que não é de um dia para o outro, não é da noite para o dia, não é sem construir. É uma coisa que é construída aos poucos e com muita perseverança, com muita oração. E que sim, muitas das qualidades, né, desses grandes homens e da família estavam nele. E que ele poderia ficar tranquilo, porque naquele momento, a gente estava lembrando disso, naquele momento Deus me falou claramente: esse é o homem que você quer se tornar, é o homem que eu quero que você seja, e que eu tenho certeza que o seu pai queria. E Deus me falou uma coisa
interessante naquele dia que eu não tinha como saber que o desejo do Edson é que os filhos dele fossem servos de Deus. Independente de qualquer outra coisa. Independente do que fariam além disso. O importante era ser um servo de Deus. E aí, naquele dia, eu falei para o Marcelo, seja um servo de Deus. E você vai ser o grande homem que o seu pai queria que você fosse. Se ele olhasse para vocês hoje, para a Lu, para o Marcelo e para a Manu, ele ia se sentir extremamente orgulhoso por ter participado de toda essa formação e ter deixado uma família tão linda, e principalmente ele iria se orgulhar de vê-los firmes nos caminhos do Senhor, principalmente a Manu e o Marcelo, que sempre estiveram ali. Eu acho que essa seria a maior alegria dele. Se ele estivesse lá olhando agora, ele ia falar, eu fiz o que precisava ser feito. E ele falaria, Lu, continua assim, porque você tá indo muito bem. Tudo isso ele conseguiu passar realmente para a família toda. Né? A Lu já tinha isso. Ele conseguiu passar muito bem para os filhos. E hoje os filhos passam isso para os filhos, porque hoje o meu filho se espelha no Marcelo. Né? Eu e o Maleca tivemos um tempo juntos na infância e hoje o meu filho fala, mãe, o Marcelo é um exemplo para mim. O Marcelo é uma pessoa que eu quero seguir, que eu quero seguir de exemplo na minha vida. A minha irmã não se sentiu muito bem para falar, então ela escreveu uma carta e pediu para que a Carol lesse. Uma das melhores lembranças que tenho dele era de quando ele acordava para trabalhar. Parava na porta do quarto em que eu e o Marcelo dormíamos, estendia a mão e orava antes de sair, todos os dias. Fazem 10 anos e ainda dói muito. A saudade só aumenta e a dor não passa. Dói não me lembrar da voz dele, não sentir o abraço, não ouvir a risada. Dói saber que ele não viu meus 15 anos. Não vai ver minha formatura. Não vai entrar comigo no meu casamento. Não vai conhecer meus filhos. Mas fica o amor incondicional e imensurável. Fica a admiração pelo homem, pai, marido, irmão, filho, tio, amigo, professor e, acima de tudo, servo exemplar. Fica a gratidão por amar e ter sido amada, por aprender as melhores coisas, sobretudo o amor e temor a Deus e a viver para a glória dele, por ver quem ele foi e o que fez, as vidas que impactou, por aprender até hoje através do homem que ele foi, pelo legado, por ter tido o melhor pai, mesmo que por tão pouco tempo. Sou grata a Deus por ter me dado um pai e por ser meu pai, por ser meu consolo, por ter me dado a melhor mãe, o melhor irmão, a melhor família e os melhores amigos. Talvez eu esqueça mais algumas coisas com os meus, mas não vou esquecer do meu amor por ele, do que ele me ensinou de mais importante e do homem incrível que ele foi. Hoje nós somos felizes e isso só é possível porque tivemos o apoio constante das pessoas próximas. A minha mãe conseguiu nos apoiar quando ela precisava muito de apoio. Nós fomos acolhidos. Deus nos deu força para continuar. Meu pai se foi, mas ele não será esquecido. Essa foi a forma que encontramos de homenageá-lo. Foi uma coisa simples. Uma câmera e um celular para gravar o áudio. E com vários aviões passando o tempo todo. É, 90 segundos, tá? O Nova já contou, então ele sabe, entendeu? Espero que quem não o conhecia tenha ideia agora de quem foi Edson Maleca. Se você o conheceu, espero que isso tenha sido uma boa forma de recordação. Para mim foi uma forma de conhecer o meu pai em outras áreas. Eu o conheci somente como pai. Hoje eu o conheço como filho, como amigo, marido, profissional e líder. E é nele que eu vou me espelhar por toda a minha vida. Building
a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Sing out. The Lord is near. Build Him a temple. A